Nós vamos trazer para você o nosso quadro de hoje, que vem falando de algo bem diferente. Hoje no nosso quadro, Felipe Coutinho Souza, que é advogado, ele é especialista em Direito e Processo Civil e também é membro da APAC. Ele é nosso convidado de hoje para falar nos direitos e deveres, sobre como funciona a investigação de paternidade e por que você deve regularizar a guarda da criança. É importante, Vanusa? Isso é o que ele vai nos dizer agora, logo depois dessa vinhetinha dos direitos e deveres. Bom, gente, é o seguinte, de acordo com os registros civis nos cartórios brasileiros, entre 2020 e 2022, mais de 320 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. E de acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos cuidados com os filhos e também com as filhas. E 63% dos casos, das casas, na verdade, são chefiadas por mulheres que estão abaixo da linha da pobreza. Isso é muito sério, muito importante, e é por isso que a gente convidou aqui o Felipe Coutinho para conversar com a gente, bater um papo com a gente, nos passar informações a respeito desse assunto. Como funciona, na verdade, essa investigação de paternidade e por que é importante você regularizar a guarda da criança. Por que essa importância toda? Para você entender que a responsabilidade não é só sua, não é isso, doutor? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Mandar um abraço todo especial para todos os advogados da APAC, especialmente o doutor que se encontra aqui com a gente, representando, sim, a todos os profissionais dessa área de direito que se preocupam em levar a boa informação e nos deixar a par dos nossos direitos. As pessoas, às vezes, doutor, elas não procuram um advogado porque elas acham que um advogado somente para resolver os problemas. Exatamente. Não, mas eles estão lá mais do que resolvendo os problemas, nos orientar diante de problemas que podem acontecer. As pessoas têm que entender que um advogado, ele está ali também para nos ajudar a não entrar nos problemas. Não é isso? Porque as pessoas, quando vão procurar um advogado, já vão com problema na mão. E é bom evitar, né? Exatamente. Então, a gente vai falar sobre a ação de investigação de paternidade, que ela se inicia de forma administrativa, não é de imediato na via judicial. Sim. Quando a criança nasce, né, a maternidade emite uma documentação que deve ser levada a um cartório de registro público. E nesse momento, quando a mãe se dirige a esse cartório, e se ela não for acompanhada do pai, né, uma pessoa indicada como pai, ou por qualquer motivo, principalmente por ele não querer reconhecer essa criança, o cartório obrigatoriamente envia essa documentação, esse registro sem o nome do pai, para os órgãos competentes, em geral o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai pegar o contato dessa genitora com o cartório e vai procurá-la para que ela indique quem é essa pessoa que é o suposto pai. A partir disso, o próprio órgão competente vai atrás do pai para informar que tem uma criança que pode ser filho dele. E aí, nesse momento, ele pode reconhecer o vínculo, e aí o processo se resolve naquele momento, faz uma averbação na certidão, ou ele vai negar. Ele diz, não sou o pai dessa criança. Aí o Ministério Público procura a mãe, informa quanto à negativa dele querer fazer esse reconhecimento, e aí que se inicia a ação judicial, que é onde o judiciário entra para que seja reconhecido através das vias judiciais. E aí tem a questão também do DNA, né? Isso. Aí funciona da seguinte forma. Quando você dá entrada nesse processo, você tem que juntar pelo menos alguma prova que na época que a criança foi gerada, houve algum tipo de relação. Pode ser foto, conversa em rede social, ou se não existir prova documental, alguma testemunha. E atrelado a essas provas que a mãe anexou no processo, o pai vai ser intimado a realizar um teste de DNA. Doutor, o que chama atenção nessa investigação toda é que essa investigação, ela acontece somente quando a mãe chama atenção desse cartório? Ela pode ir diretamente na via judicial, porque muita gente não sabe, por isso que o próprio cartório faz a informação para que ela tenha conhecimento de que é direito da... Mas isso sempre acontece, doutor? Pior que não. Pior que não, né? Porque a gente o certo seria que acontecesse. Sim, porque o que a gente percebe é que durante muitos anos, mães que assumiram essa responsabilidade de colocar na documentação
que elas são só as mães, que essas crianças não têm os pais e estão lá nesse registro, algumas, por exemplo, não tiveram esse chamado, né? Exatamente. É uma novidade, porque agora com as coisas estão mais humanizadas, né, os órgãos públicos principalmente, porque antigamente não tinha isso. Então, quando acontece essa informação e ela tem esse saber que ela pode judicializar essa atitude do pai que não quer reconhecer, facilita muito. Agora, doutor, o senhor está falando daquele pai que não quer reconhecer. A gente também tem a consciência, muitas vezes, de que mulheres, muitas vezes, talvez até pelo próprio orgulho da relação, que não foi aquela relação que ela estava esperando, não foi aquele namorado, aquele noivo, aquela pessoa que verdadeiramente terminou essa relação da forma como ela desejava, às vezes ela coloca uma situação, né, que ela não deveria, que ali foi uma relação entre homem e mulher, mas tem que lembrar que tem um filho. Exatamente. E esse filho, independente desse relacionamento, ele com certeza vai querer saber quem é o pai. Se o pai foi ou não uma pessoa boa ou não, ou se o pai às vezes nem sabe que aquela mulher teve um filho dele. Às vezes a gente sabe que tem muitas pessoas que se relacionam, acabam engravidando, algumas acabam não buscando ir atrás do pai, acham que vão ser as donas daquela situação. Muitas vezes a criança se torna um adolescente, um adulto, cheio de traumas, porque às vezes a mãe esconde, não quer dizer quem é o pai, não vai querer falar, tudo por questão de orgulho. Isso é muito sério, né, doutor? É muito sério, porque principalmente o direito a saber suas origens, suas raízes, é um direito de qualquer cidadão. Sim. Então, muita mãe pensa que é um direito meu escolher se meu filho vai ter acesso ou não a esse pai, mas não, toda criança tem o direito a isso, e é por isso que quando essa ação não prescreve, sim, se ele passar a infância e a adolescência com a mãe ocultando a identidade desse pai, quando ele atingir a maioridade, ele pode sim requerer, pela via judicial ou administrativa, ele vai indicar um suposto pai. Só a partir dos 18 anos? Porque se for menor de 18, a mãe tem que representar ele no processo. Quando ele atingir a maioridade, ele pode representar ele mesmo. E aí é uma situação tão chata, né? Porque aquela criança perdeu a oportunidade de estar perto de um pai que talvez quisesse estar perto dela, que talvez não soubesse nem que ela existia, exatamente, né? Então isso não deixa de ser um alerta também para as mães que aí estão, né? Que elas não coloquem o orgulho delas na frente, mas que verdadeiramente saibam que é a representação do amor verdadeiro por um filho. Inclusive, o reconhecimento paterno, ele não está vinculado só a ter o nome no registro. Sim. Desse direito reconhecido vem outros direitos, como o direito a receber pensão alimentícia, direito à convivência com o pai, que antigamente era chamado direito de visitação, e também direitos sucessórios, né? Quando chegar ao falecimento desse pai, ele pode se habilitar como herdeiro na partilha da herança. Até relacionado à própria saúde dessa criança, porque exatamente, assim, a gente sabe que quando você tem um relacionamento com alguém e que aquela criança nasce, muitas das situações que são levadas para os médicos, né, para os hospitais, quando você sabe quem é o pai e quando você sabe como era a raiz desse pai, o que ele tinha, né, quais eram os problemas de saúde que ele tinha, de uma certa forma, ajuda a genética, ajuda também até na qualidade de saúde desse filho, né? Exatamente. Tem um ponto importante também, que o pai não é obrigado a fazer o exame de DNA. Sim. Quando isso acontece, aqui no Brasil, a gente tem uma premissa de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aí, quando o pai se nega a realizar esse exame, o juiz vai analisar as provas que essa mãe juntou, como eu falei anteriormente, que podem ser fotos ou prova testemunhal, e atrelado ao que ela levou, ele vai analisar se ali houve uma relação realmente, e junto com a negativa desse pai, ele vai declarar a paternidade através da presunção. Presume-se que ele é o pai. É aquela história. Negou tanto que criou dúvidas, né? Até porque se ele não tivesse nenhuma dúvida que ele não é o pai, ele não se oporia a fazer esse exame. Verdade, é uma responsabilidade gigantesca. E é importante saber que regularizando também você vai evitar vários outros problemas, até mesmo com essa criança na fase adulta, né? Exatamente. Infelizmente ainda tem um preconceito social com relação a quem não tem o registro do pai. As crianças crescem com traumas por não ter o conhecimento e às vezes nem proximidade. Agora, doutor, tem algo que eu tenho que fazer essa pergunta. Por exemplo, o pai já não está mais em vida, né? O pai já partiu e essa criança já é adulta, né?
como o senhor mesmo disse, essa criança vai poder ir no cartório, Isso. vai poder buscar estas informações. Isso. E aí, relacionado ao pai com a não existência dele? Quando o pai já está falecido e ela tem notícia de algum parente dele, pode ser um filho que ele teve em outro casamento, sim, pode ser irmão ou até mesmo os próprios pais desse pai falecido, que no caso são os avós da criança, né? Sim. Eles vão representar o pai nesse processo. E em caso de nenhum parente vivo ou conhecido, em último caso, é feita a exumação do corpo, caso se tenha conhecimento de onde ele está enterrado. Aí se faz o teste de DNA no corpo do falecido. Nossa, complicado, né? Muito complicado. Mas se faz necessário, porque Exatamente. às vezes aquele cidadão, ele tinha vontade de saber quem era o pai. Inclusive o próprio pai, se ele tiver conhecimento de que ele tem um filho e a mãe bota algum obstáculo para que ele tenha proximidade, porque tem mãe, como você mesmo falou, que Sim. tem esse orgulho, né? Não quer a proximidade desse pai com essa criança. Ele pode também ajuizar uma ação de investigação de paternidade, onde ele se declara o pai dessa criança. Pronto. A partir do momento que ele fez essa declaração, que ele quer realmente ter a certeza se é ou não pai dessa criança, quais são os direitos dele relacionados a isso? Porque o passado já se foi. Isso. Aí, se ainda for menor, ele tem o direito de convivência com essa criança. Ele, se for uma guarda unilateral, né, vai continuar com a mãe. Ele tem o dever de fiscalizar a criação do filho, porque ele foi reconhecido como pai. Sim. Isso demonstra que não é só a criança que consegue direitos. O pai também tem o direito da paternidade. E tem as obrigações também, né, como pagar a pensão, a dar a assistência necessária a essa criança, como educação, saúde. No caso, a partir daquele momento, como ele não sabia e como foi ele quem buscou, como é que fica o passado dessa criança relacionado ao que ele não teve de apoio financeiro? Porque no caso aí não foi o pai que negou, foi a mãe. Nesse caso não tem como. Agora, se o pai negou a vida inteira e a partir do momento que a própria mãe ou o filho pede o reconhecimento desse vínculo, é possível sim cobrar o valor, uma indenização, pelo menos, do valor que ele não ajudou nesse período que ele não reconheceu como filho. Tem mais alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa? Pessoas que estão em dúvida agora. Não, eu quero ir no cartório, eu quero entender melhor, eu quero saber um pouco mais. Lá vai ter todas as informações. No cartório você vai quando você vai registrar a criança. Sim. Se você não apontar o nome do pai, e aí o próprio cartório faz essa informação. Sim. Se o pai, mesmo assim, se negar, aí ela tem que procurar um advogado, passar a documentação que comprove que houve uma relação ali, para depois o juiz pegar esse processo, fazer a intimação do indicado como pai e dar início ao processo da investigação de paternidade. Uma curiosidade, doutor, é muito demorado? Pode demorar, porque às vezes o pai está em local incerto, e tem que fazer uma busca sobre onde ele está, através de familiares, CPF, até que tem um sistema bem bom para poder encontrar pessoas atualmente, né? Mas pode ser que demore sim. Bom, fica esse alerta e ao mesmo tempo essa oportunidade, pais, de mães, né? Pais que negaram seus filhos, mães que não deram oportunidade dos filhos reconhecerem quem são seus pais, para a gente chamar a atenção nessa semana, principalmente, né? Uma semana tão forte, né? Segundo os católicos, uma semana em que a gente sabe que a representação do Espírito Santo está forte no coração das pessoas. É importante chamar a atenção da população para que se dê o direito de se conhecer pais, né? Exatamente. Pais ou mães, né? Porque é um direito que o filho tem, né, doutor? É um direito assegurado, inclusive, em lei. Todos nós temos o direito de saber quem somos, de onde viemos, quais as raízes, como a própria Vanusa falou, relacionado à genética também, né? Porque é importante para a saúde. E que as mães não impeçam os filhos de terem esse direito, de ter uma convivência com o pai, porque às vezes o pai quer ter essa convivência, e que os pais também reconheçam os seus filhos. É verdade. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Agradecer por este dia de hoje, para que as pessoas possam ter mais consciência, principalmente porque Sexta-feira Santa já diz, né? É amor, é compaixão, é entender a presença de Deus a cada dia nas nossas vidas e vida de estudo. E você estar perto de pai e mãe é muito bom, da família. Exatamente. Nós estamos falando de família. Então, nada melhor do que a gente falar sobre esse assunto esta semana, e principalmente dessa forma, chamando a atenção de você pai, de você mãe, você que sabe ou que tem suspeita de que é pai, procure entender melhor, procure conversar com aquela pessoa que você se relacionou, procure saber se você não tem um filho tão próximo de você. E você, filho, não pense duas vezes não, é um direito que você tem de buscar saber quem é seu pai. E mãe, você não tem o direito de esconder um pai para com um filho.
nem que a verdade seja dita do porquê que foi, por que isso aconteceu. Mas um filho tem um direito de saber. É importante, principalmente quando ele chega numa fase onde ele tem o seu melhor entendimento, né? Então nada melhor do que você mostrar o amor que você tem pelo seu filho e o porquê de várias situações terem acontecido, para que você tenha um adulto mais bem resolvido aqui na Terra. Tem muita gente precisando desse apoio psicológico e muitas vezes as pessoas negam. Esse é o momento da gente trazer esse apoio para toda a população. Quero agradecer ao doutor. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a PAC e também com o senhor, né? Exatamente. No Instagram, Felipe Coutinho. Tá certo. Olha, inclusive vai aparecer aí na telinha, tá bom? Para que as pessoas possam ver. Felipe Coutinho, para que você possa entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, fale com ele. Obrigada, tá, doutor? Nada, eu que agradeço. Na próxima semana a gente volta com mais Direitos e Deveres.